Olá, muito bom dia a você que está conosco, esperando pelas informações de mercado, e nesse horário você já sabe, a gente traz as informações do mercado do boi. Uma semana aí que tem mantido preços firmes, sem grandes alterações, nem para baixo nem para cima, e a gente tem aí buscado entender o que justifica, nesse momento do mês, inclusive, essa sustentação dos preços. Inclusive com ganhos nas cotações da carne no atacado. Para contar melhor para a gente o que está acontecendo, para nos ajudar no entendimento do mercado, está aqui comigo meu amigo Douglas Coelho, sócio da Radar Investimentos. Bem-vindo, meu caro, muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente e nos ajudar aí a entender a movimentação desse mercado. Mercado firme, né, Douglas? Inclusive com manutenção aí de preços entre 330 até 350 reais no caso do boi China aqui em São Paulo, né? Muito boa tarde, Alexander. Muito boa tarde a todos os amigos Notícias Agrícolas. Sempre um prazer falar com vocês. Pois é, sua entrada foi bem pertinente. A gente está vendo aqui um cenário de carne no atacado e também no mercado externo com preços sustentados, ou seja, bons cenários aí para a carne, e também um intervalo grande, mas relativamente fixo, né? A gente está vendo um caixote aí de preços no mercado do boi gordo, onde o preço do boi comum ele se esbarra aí no 335 à vista, né? O balcão ali fica ao redor de 335, os negócios giram ao redor de 335, enquanto no boi China tem 340, 345, 350, de acordo com a qualidade do animal, a proximidade da indústria, se é China ou não, se é bem acabado. Então, esse é o intervalo de preço que a gente tem visto bem comum no mercado interno nos últimos dias. Agora, o que está justificando essa, digamos, manutenção dos preços em patamares elevados aí para a arroba do boi, Douglas? Bom, a gente está vendo dois fatores agora preponderantes que têm chamado a nossa atenção. O primeiro, sem dúvida, vem das exportações. A gente tem um desempenho bom das exportações em janeiro, com a volta da China, com o preço médio da tonelada exportada em dólares alta, também com um dólar relativamente alto, quando a gente olha para os 5,50, 5,60, que a gente viu aí nos últimos dias, né? Então isso incrementa o apetite daquela indústria exportadora, dá força para tentar levar um pouco mais de matéria-prima para compor as operações, ou seja, o exportador é um braço forte da compra de boi gordo e não quer deixar essa peteca cair. O segundo ponto que tem chamado a nossa atenção vem do lado dos abates, né? Talvez a indústria 100% exportadora, aquela puramente exportadora, tenha até mais vontade de abater, tenha até mais vontade de produzir mais, porque a margem está boa, porque o importador está demandando mais, mas a gente está vendo agora também, eu sei que isso não é uma regra, acontece com uma indústria ou outra espaçado, o número de casos de Covid também tem atrapalhado, tem influenciado no ritmo dos abates, né, no comecinho do ano. Logo após a virada do ano, a gente viu um aumento, sim, de número de casos de Covid, de funcionários afastados, e isso também refletiu nas linhas de produção. Então, o abate, ou seja, a produção de carne está até um pouco mais contida do que o normal nesse janeiro, quando a gente compara aí com o janeiro de 2018, do janeiro de 2019, 20, né, justamente por essa questão do Covid. Mas, enfim, a gente já está com um programa de vacinação bem encaminhado, a terceira dose acontecendo, boa parte do pessoal que já tomou as duas doses anteriores, a imunidade está alta, e esse ponto de produção deve ser acalmado, deve ser normalizado em breve também, já a indústria já consegue ficar full, como ela prefere, com as linhas de produção, enfim, com todos os departamentos cheios. Bom, e como você já colocou, não é só o boi que está firme, o preço da carne também no atacado tem se mantido e até ganhado fôlego aí nos últimos dias, certo? Exatamente, né? Geralmente janeiro é um mês em que os preços da carne sentem um pouco mais, a variação tipicamente negativa, até pela renda disponível da população, ela é mais contundente, mais nítida, e não foi isso que aconteceu, né? A gente está vendo uma estabilidade para até uma ligeira firmeza quando a gente compara aí com o começo, meados e o dia atual de janeiro aí. Os preços estão bem sustentados. Traz esses preços para a gente, só para a gente ter como comparar aqui, Douglas. Claro.
Ó, no começo de janeiro, a gente tinha uma referência de uma carcaça casada ao redor de 19,38. No dia 10, ao redor de 19,43. E hoje, dia 19, mais próximo do dia 20, aí, ao redor de 9,62. Né? A gente acredita que a exportação tenha enxugado ainda mais a disponibilidade do dianteiro aqui no mercado interno, por isso que a gente está vendo até que o dianteiro tem puxado essa guinada de preço, e também a própria questão da produção, como a gente comentou, né? A produção está mais enxuta que o normal. Muito bem. Isso então tem mantido esse patamar elevado no preço da carne, o que dá fôlego para que os frigoríficos continuem bancando aí uma arroba naqueles níveis que a gente já tratou aqui. Mas você mesmo lembrou que essa condição do contágio, enfim, de uma retomada aí de uma produção nas indústrias é questão de dias, né? O próprio Ministério da Agricultura já, inclusive, reduziu o período de quarentena de 14 para, se eu não me engano, uma semana aí. Isso significa o que na prática, Douglas? A gente pode ver uma retomada dessa produção acontecendo em breve e isso muda de alguma forma esse cenário? Isso é uma ótima pergunta e tem reflexo também em outros pontos, né? A gente está falando de uma retomada da produção, mas a gente tem que pensar também na retomada da demanda para responder ela. Por quê? Como você bem colocou, vamos pensar que a produção está um nível abaixo em função de funcionários afastados, de linhas de produção desativadas, né? Isso agora em janeiro, né? E em função do Covid. Mas em janeiro também os nossos exportadores não compram full, eles geralmente compram menos nesse período. Então a gente acredita que em fevereiro e março essa produção possa ser retomada com mais vigor em função da oferta de animais, em função também das linhas de produção dos funcionários voltando à normalidade, mas que também em fevereiro e março os principais importadores de carne bovina do Brasil fiquem mais ativos, ou seja, tem uma produção retomando, só que a demanda externa também vai retomando, então isso pode ser um ponto de equilíbrio para cima, né? A gente acredita que os preços podem ficar mais sustentados sim com essa normalização, seja da produção e também seja por parte dos importadores, dos principais importadores da nossa carne. Então, expectativa de manutenção dos atuais patamares, óbvio, as correções vão existir para baixo e para cima, mas circulando aí nos atuais patamares que tem se mantido, né, por, se eu não me engano, já 2 ou 3 semanas aí, Douglas. Exatamente. A gente tem o principal importador que estava adormecido no final do ano acordando, ele paga bem, leva volume, isso, querendo ou não, drena bastante a parte para a exportação, e a exportação melhora o fluxo de caixa do frigorífico, né? Ele consegue pagar mais pela essa arroba e não deixa de ser o principal fator de sustentação que a gente vê hoje. No mercado interno a gente não teve tanta mudança em relação ao consumo, claro que no final do ano as festas, comemorações, o lazer da população brasileira fica bastante concentrado, né? Então teve bastante venda, as vendas surpreenderam positivamente, mas sem dúvida, olhando aí para os 3 primeiros meses desse ano, a exportação vai fazer toda a diferença para drenar esse fluxo de caixa do frigorífico e também equilibrar os estoques e deixar essa arroba um pouco mais sustentada aí quando a gente olha para o mercado físico. Falando em exportação, China vem com tudo, na sua opinião? Sim, China vem com tudo, apesar que dezembro e janeiro ela já não foi tão participativa, mas a partir de fevereiro e março eu acredito que os volumes podem voltar a ganhar incremento e aí a gente pode ver números até melhores do que a gente vê hoje. Janeiro, mesmo sem essa China com força total, já tem se desenhado um mês positivo. Se a gente fosse congelar esse ritmo que a gente tem dos 15 primeiros dias, 16 primeiros dias, e extrapolar para o restante do mês, a gente teria um volume aí cerca de 25% acima, maior frente a dezembro de 2021 e quase 50% acima do que a gente viu em janeiro do ano passado, janeiro de 2021. Então, sem dúvida, é começar um 2022 pelo lado das exportações com o pé direito. Muito bom. Isso traz uma certa segurança aí para os produtores nesse momento. Mas é óbvio que a gente tem que sempre alertar aqui das possibilidades do imprevisto, né, Douglas? Das coisas que podem acontecer aí ao longo do caminho. Nesse sentido,
Ele pode se proteger? Tem como se proteger? Qual seria a melhor estratégia aí de proteção? Exato, acho que a grande lição que 2021 trouxe para a gente, depois da pandemia, né, 2020 e 2021 trouxeram grandes lições para a gente com a pandemia, não só de mercado, mas de vida, enfim, em todos os outros segmentos também. Mas olhando para mercado e para boi, a grande lição de 2021 é que nada não está tão bom que uma situação talvez política, uma situação ligada a um exportador, alguma coisa que não está tão evidente ali, possa mudar todo o cenário, né? Em setembro a gente viu a arroba sair de 340 para 260, 265 em poucos dias. Tudo isso trouxe algum trauma para alguns elos do setor, né? E sem dúvida quem estava protegido conseguiu sair pela tangente. Para 2022 acho que essa é a grande lição. A gente tem que trabalhar protegido porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui 1, 2 meses. A gente pode ter uma sensibilidade maior de 1, 2 dias, né? Como a gente está acompanhando o mercado todo dia. Mas o que vem pela frente realmente não pode deixar nos assustar, ainda mais num ano de eleição, né? Onde a volatilidade é mais alta do que o normal. Então, nesse cenário, se proteger pensando nos 2, 3 próximos meses para arroba, eu acho que é ideal, né? O pecuarista aproveitar um dia de alta do mercado futuro, um dia de euforia para comprar um seguro de preço mínimo, ou até mesmo para fazer uma proteção aí, pensando em maio, né? Uma proteção mais barata, comprando uma put, vendendo uma call, é um tipo de operação que os pecuaristas que não gostam de pagar muito pela proteção costumam fazer, querendo ou não, essa venda de call financia a compra da put, pode ser uma boa alternativa, e querendo ou não, colocar a cabeça no travesseiro, dormir em paz não tem preço, né? É uma proteção relativamente barata que protege um patrimônio muito maior ligado à atividade, à remuneração da família, enfim, uma coisa que faz relevância, né? E até porque esse ano tem outro fator aí que precisa ser levado em conta, que é o aumento no custo de produção. A gente está falando hoje de um milho se aproximando aí dos R$ 100. Óbvio que a safrinha, a segunda safra, está sendo plantada, existe toda uma expectativa em relação ao tamanho da oferta dessa safrinha. No entanto, o cenário que a gente tem hoje para os confinadores é de uma alimentação cara, né? Exato, exatamente. Num cenário de margens estreitas, a proteção ela fica mais do que evidente, né? Ela faz todo sentido aí para tentar se proteger ao máximo. Boa, Douglas. Meu amigo, obrigado mais uma vez pela sua participação. Volte sempre. Eu que agradeço pela oportunidade. Um forte abraço a todos. Até mais. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Tá aí Douglas Coelho, Radar Investimentos, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, contando um pouquinho do que está acontecendo com o mercado do boi. Nesse momento, preços da arroba bastante sustentados, principalmente porque o preço da carne no atacado tem garantido essa sustentação aí. E por que que a carne no atacado está também garantindo essa sustentação? Houve, inclusive, segundo o Douglas, um incremento aí, desde o início do ano para cá, no preço da carne no atacado. Saiu do início de janeiro de R$19,38 para algo em torno de R$19,62 o quilo hoje. Dois fatores justificam essa firmeza no preço da carne. Segundo o Douglas, a produção para exportação tem ajudado a enxugar aí o mercado interno, principalmente levando aí a carne de menor qualidade, né? A carne de dianteiro. Isso tem tem feito a carne de dianteiro puxar os preços das cotações do boi casado e garantir aí uma renda maior para os frigoríficos. O outro é o ritmo de abate menor por conta de funcionários que pegaram Covid e, portanto, estão afastados. Nesse segundo caso, o período é curto e, portanto, logo a tendência é que as unidades dos frigoríficos estejam trabalhando aí com potencial total de produção. Só que daí, segundo o Douglas, a partir de fevereiro, a gente tem uma retomada das exportações. E isso pode, de novo, equilibrar essa relação entre oferta e demanda no mercado interno, dando sustentação para os preços da carne, que remuneram aí o frigorífico para pagar por um boi nos atuais patamares.
Portanto, para o Douglas Coelho, é muito provável que exista aí uma manutenção dos atuais patamares. Obviamente, correções podem existir, mas nessa casa aí dos 330 aos 350, entre boi de mercado interno e boi de mercado específico aí, que no caso é o boi China. Então, são essas as informações. Deixa eu ver como é que estão os números lá na B3, Mercado Futuro em São Paulo. Você acompanha comigo na tela. Mercado hoje trabalhando com queda, janeiro R$ 337,70, queda de 0,38%. Fevereiro R$ 338,65, queda de 0,4%. Março R$ 336, queda de 0,3%. E abril R$ 333,05, queda de 0,12%. O indicador CPEA fechou ontem a R$ 333,95, com queda de 0,95%. São esses os números do mercado do boi. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Continue com a gente. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.